Putin confirma que os ucranianos sofreram um grande revés, um fracasso. A região de Kursk, que tinha sido invadida em agosto de 2024, já foi totalmente reconquistada pelos russos. Com a confirmação, diz que soldados norte-coreanos estiveram sim no campo de batalha, segundo Gerasimov. Fala também sobre uma importante cúpula, encontro que aconteceu entre o Trump e o Zelensky, que segundo o próprio Zelensky foi muito simbólico e com potencial para virar um acordo histórico. O Trump, depois dessa reunião, também falou que aparentemente pelas ações do Putin, talvez ele não queira a paz, mas nós temos o Putin que se reuniu com Steve Witkoff, tendo seu porta-voz confirmando que a Rússia aceita um cessar-fogo sem pré-condições. Será que a gente tem essa semana algum tipo de acordo de paz? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o grande sonho do Gustavo Petro, que seria a construção do que ele chama de a Gran Colômbia, e vai colocar para reunião, para discussão nos próximos meses, e também o Trump, que por meio de um hard power somado a um soft power, alega que navios civis e militares americanos deveriam ter o livre direito de circulação sem pagar nenhum tipo de taxa, tanto no canal do Panamá, como também no canal de Suez, pertencente ao Egito. Será que ele tem razão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Putin e o Gerasimov fizeram uma conversa e transmitiram essa conversa, né, para quem quisesse ver. Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo, que lidera ali as forças russas no campo de batalha, confirmaram que a região de Kursk, que foi a região invadida pelos ucranianos em agosto de 2024, já está completamente reconquistada. Quando a Ucrânia fez aquela incursão, a gente até chegou a discutir aqui no vídeo, né? Nos vídeos. Por que a Ucrânia fez essa invasão ao território russo? Eu vejo dois motivos principais. Primeiro, para mostrar uma fragilidade da Rússia, ou seja, olha, Ocidente, se vocês quiserem, a gente consegue. A gente invadiu aqui, ó, mais de 1.000 km² do território russo. E, ao mesmo tempo, numa eventual negociação de paz, como a que está acontecendo agora, a região de Kursk poderia vir a ser uma espécie de moeda de troca. Ou seja, sei lá, olha, Putin, eu te devolvo aqui a região de Kursk e você me devolve Kherson ou Zaporizhia, sei lá, né, qualquer território aí. No final das contas, galera, como o próprio Putin falou, a aventura de Kiev fracassou completamente. Aproveitou para falar que Kiev são formados, né, por exércitos, enfim, sabe o que eu tô falando. Enquanto o Gerasimov também confirmou que eles retomaram totalmente o controle do território de Kursk. Essa região, que é uma região estratégica, é até um ponto de destacamento ali de algumas rotas de gasodutos, oleodutos, enfim, como por exemplo a própria região de Sudza. E simbolicamente falando, é mais uma conquista, claro, para os russos em cima dos ucranianos, que ficam com cada vez menos moedas de troca. Mas vai lembrar que a gente teve a confirmação de algo que já era meio que sabido, porque já tínhamos uma confirmação indireta, mas que soldados militares norte-coreanos estiveram sim presentes no campo de batalha. O Putin, ou a Rússia, ou a própria Coreia do Norte nunca tinham confirmado, mas é fato que no ano passado Putin e Kim Jong-un assinaram um acordo de defesa mútua. Ou seja, em caso de uma agressão à Coreia do Norte, a Rússia defenderia os norte-coreanos e em caso de agressão contra a Rússia, a Coreia do Norte defenderia os russos. Esse intercâmbio, ele contou com a Rússia, repassando tecnologia tanto do ponto de vista de satélites, como também do ponto de vista nuclear, e a Coreia do Norte mandando militares e também inventário, capacidade com munições, equipamentos, etc., já que a Coreia do Norte está em guerra desde 1950. Ah, professor, teve o armistício. Sim, não o fim da guerra. Na prática, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão apenas numa guerra paralisada, vamos colocar assim. Então, a Coreia do Norte é, de fato, um país que se arma bastante.
a gente teve outras confirmações, né? Quando, por exemplo, um jornalista perguntou para lideranças russas, poxa, mas foram tiradas imagens de satélite que confirmavam que existiam militares norte-coreanos no campo de batalha. E aí o Putin falou, é verdade, né? Geralmente imagem de satélite não costuma mentir. Ou seja, foi uma confirmação, só que oficialmente falando, nunca tinha sido colocado. Professor, isso vai mudar alguma coisa? Creio que não, né? Porque já era ponto sabido por parte da OTAN, dos Estados Unidos, da Ucrânia e, convenhamos, da própria Rússia e da Coreia do Norte, mas confirma algo assim, né? Que é esse intercâmbio militar importante entre norte-coreanos e russos. Enquanto isso, galera, tivemos também ontem, como eu trouxe para vocês, uma cúpula, uma reunião envolvendo Zelensky e Trump, depois o Zelensky e o próprio Macron, que também falou que a reunião foi extremamente proveitosa. E segundo Zelensky e Trump, foi a primeira vez, né, pelo menos assim, reunião presencial entre os dois que a gente viu, que foi aberta ao público e tal, e que os dois aparentemente concordaram. Os dois saíram com ótimas impressões, então aparentemente foi uma conversa bastante produtiva. O próprio Zelensky colocou que foi uma reunião muito simbólica, que tem sim potencial para virar um acordo histórico. Segundo ele, foi uma boa reunião que nós conversamos bastante pessoalmente. Espero que possamos chegar a um acordo sobre todos os pontos discutidos. O Trump também alegou que foi uma ótima reunião e que isso abre caminho para uma possibilidade de paz. Como eu trouxe para vocês, existem pontos de muita discordância entre as propostas que foram apresentadas pelo Trump e pelo Putin e pela União Europeia e pela própria Ucrânia. Como, por exemplo, a questão das sanções. Trump e Putin falam de retirar sanções agora, enquanto a gente tem a União Europeia e o próprio Zelensky colocando que as sanções devem ser tiradas progressivamente e ainda tem que usar os ativos russos congelados para reconstruir o território ucraniano. A gente tem a questão, por exemplo, da Crimeia. Vai ser reconhecida ou não vai? A gente tem, por exemplo, a questão de tropas europeias. A Rússia fala que é inaceitável que equipamentos europeus, tropas europeias estejam na Ucrânia. Já a proposta de paz de Ucrânia e União Europeia falam sobre tropas ali com uma espécie de força de garantia, a tal da coalizão dos dispostos. Entende? Então existem pontos muito diferentes. Por isso, não sei em que ponto que está uma proximidade de paz. Mas, se o próprio Trump falou isso, o Zelensky também, e a gente tem o Steve Witkoff, que é o representante da Rússia, que se reuniu com o Putin, e o Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou abertamente, tá? Olha, a Rússia está, como sempre esteve, disposto a um acordo sem pré-condições. Ou seja, a Rússia também está disposta à paz. Até porque, aparentemente, o Trump está começando a se cansar um pouco do Putin, ou pelo menos dos russos de maneira geral. Porque eu já falei, né, de novo, sai da informação, entra para análise aqui. Na minha concepção, o Putin realmente ele tá assim, poxa, ou a gente tem excelentes condições pra gente, a gente vai enrolando, porque está chegando o verão, a gente pode invadir a região de Kharkiv, a região de Sumy. Então, por exemplo, o Putin já tinha falado no passado recente que ele só aceitaria uma proposta de cessar-fogo, só se tiver um governo de coalizão com a saída do Zelensky. Só se tiver o reconhecimento da Crimeia. Então, parece que ele vai colocando várias condições para meio que assim, condições que a Ucrânia ou a União Europeia não aceitariam, para, de fato, ou acontecer um ótimo acordo para ele, afinal ele está vencendo a guerra, ou simplesmente postergar um acordo para que ele consiga invadir mais territórios que talvez sejam sensíveis para os ucranianos. Só que o Trump está percebendo isso. O próprio Trump colocou que dentro de um processo, né, de críticas por conta dos ataques que a Rússia fez contra áreas civis, na região, por exemplo, de Kiev, um ataque recente, mas também em outras regiões, como a região de Sumy, o Trump deixou bem claro, não havia motivos para o Putin disparar mísseis contra áreas civis, cidades ou vilas nos últimos dias. Isso me faz pensar que talvez ele não queira parar a guerra e esteja apenas me enrolando. Por isso, talvez tenhamos que tratar de maneira diferente, por meio de bancos ou sanções secundárias. Muita gente está morrendo e isso não pode acontecer. Como assim, professor? Quando ele fala, né, que talvez o Putin esteja enrolando e não queira o processo de paz, ele vai falar que vai obrigar o Putin a negociar. Ele pode fazer isso mantendo as sanções, ou talvez até aumentando as sanções, ou aplicando o que a gente chama de sanções secundárias, que aí causaria, de fato, um grande embate para os russos e talvez para toda a geopolítica internacional. O que seria isso?
Sanção primária, ou quando você sanciona o país diretamente, né? Então, sei lá, eu não negocio com você, você tá punido, tá, sei lá, excluído do sistema SWIFT de comunicação interbancária, você vai ter ativos dolarizados congelados. O que seriam sanções secundárias? Quando além de você penalizar o país, você penaliza também países que negociam com aquele país. E aí incluiria China, o próprio Brasil, por exemplo, que negocia muito diesel, fertilizante com os russos. Cara, eu diria que assim, a Índia, existe toda uma comunidade internacional que talvez nem que concorde com os russos, mas não acha que sanções praticadas à Rússia seriam soluções para acabar com a guerra. Então, se o Trump, de fato, começar a aplicar sanções secundárias, sei lá, ao gás natural, ao petróleo, que negocia com os russos, isso pode abrir uma crise, um precedente aí bem gigantesco para o campo de batalha. Claro que, na minha concepção, é muito mais uma demonstração, uma fala mesmo, né, para tentar pressionar os russos, porque estamos num momento de inflação, de uma crise até mesmo de popularidade do governo Trump. Ele pressionar a Rússia ou aplicar sanções secundárias a um país que coloca um monte de combustíveis, energia no mercado mundial, e que se essa energia não fosse comercializada, poderia aumentar o preço e isso causar ainda mais inflação, abalando a popularidade do Trump, não sei se seria o melhor das saídas, né, para o governo americano. Mas penso que é muito mais uma forma de pressionar o Putin para que ele de fato faça algum tipo de processo de paz. Enquanto isso, agora tivemos também o Gustavo Petro, para quem não sabe, o presidente da Colômbia, dando uma declaração, entre aspas, polêmica. Falo polêmica porque é uma coisa que ninguém pensava, pelo menos não assim, né, na comunidade internacional, e que acho que os outros países também não aceitarão. Para quem não sabe, pessoal, tivemos como um dos responsáveis pela libertação das Américas, um senhor chamado de Simão Bolívar, que ele inclusive foi o presidente do que ele chamava de Gran Colômbia, o líder, né, do que ele chamava de Gran Colômbia, de 1819 até 1831, quando a Gran Colômbia de fato existiu. Só que, depois de brigas internas, eram regiões com características diferentes, enfim, houve uma fragmentação territorial que se dividiu no território da Colômbia, da Venezuela, do Panamá e também do Equador. Segundo Gustavo Petro, o que existe hoje é uma tentativa, segundo ele, né? Eu confesso para vocês que esse presidente quer que a gente revitalize a Grande Colômbia. Ousarei enviar cartas convidando líderes e a própria opinião pública da Venezuela, Panamá e do Equador. Simão Bolívar estava certo em criar esse Estado. Aqueles que defendiam a desintegração e aqueles que destruíram esse sonho com armas é que estavam errados. Inclusive, ele faz uma proposta de encontro entre lideranças do Panamá, da Venezuela e também do Equador, para que, de fato, a gente tenha essa Gran Colômbia sendo revitalizada. Professor, seria no esquema, então, de um único país? Penso na ideia do Gustavo Petro, eu não acho que vai dar certo, hein? Mas penso que na ideia do Gustavo Petro seria a formação de uma espécie de confederação, onde nós teríamos uma espécie de união política entre esses 4 países, cada um dos países mantendo a sua própria autonomia para criar, votar suas próprias leis, mas uma espécie de governo central também. Esse governo central que seria responsável pelas relações diplomáticas, pelas relações geopolíticas internacionais e até por resolver possíveis arestas entre esses 4 membros aí que formariam essa Gran Colômbia. Mais ou menos, vamos colocar no esquema de um Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, o território de Ulster. Será, pessoal, que de fato a gente vai ter uma Gran Colômbia de volta? Claro que há divergências políticas bem grandes, né, entre os países aí que virariam membros dessa Gran Colômbia. Penso que é muito mais um sonho do Gustavo Petro do que, de fato, realidade. E outra medida que pode ser um sonho de um presidente, pelo menos no canal de Suez, são as declarações do Trump. O Trump fez mais uma declaração polêmica, colocando que ele já fez com que o Marco Rubio e com que outros assessores comerciais negociassem junto ao Panamá e junto ao Egito a livre circulação de militares, embarcações militares e também embarcações civis, sem que tenha que pagar recursos, taxas para passar por esses espaços. Vale lembrar que ele já vinha falando de invadir o canal do Panamá, reconquistar. Ele conseguiu um acordo em que navios militares podem praticar exercícios militares, ter livre passagem, ter preferência de passagem, mas não de embarcações civis. Também conseguiu na região do Panamá o objetivo de expulsar, entre aspas, né, empresas ali de Hong Kong que controlavam posições importantes.
O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, já falou recentemente que talvez teria o sonho de reinstalar algumas bases militares nessa região do Istmo da América, né, ou seja, na parte continental, no Canal do Panamá, e agora o Trump veio com o discurso que navios americanos, tanto militares quanto comerciais, deveriam sim ter permissões para navegar gratuitamente pelo Canal de Suez e Canal do Panamá. Esses canais não existiriam sem os Estados Unidos. Pedi ao secretário de Estado Marco Rubio que cuidasse imediatamente e registrasse essa situação. No Canal do Panamá, a gente já tratou aqui que quem começou a construção foram os franceses, que abandonaram de fato a obra. Quando eles abandonaram, os americanos assumiram. Na década de 70, o Jimmy Carter negocia com o governo local do Panamá, até que em 1999 cede de fato o Canal do Panamá para o Panamá. Aí vai. Assim, na minha posição, tá? Poxa, galera, cedeu, tá no território do Panamá, foi feito um acordo da época. Não dá para você alegar, né? Ah, não, agora vai ser dos Estados Unidos de novo porque a gente ajudou a construir. Enfim, mas eu diria que tem até algum tipo de argumento histórico. Agora, no Canal de Suez, quem de fato construiu foram os franceses, talvez ali um pouquinho por trás, com uma espécie de financiamento, também os britânicos e a mão de obra egípcia. Claro que na Guerra de Suez, em 1956, os americanos tiveram também papel decisivo, no que acabou culminando com a nacionalização do Canal de Suez pelos egípcios. Mas falar que os americanos ajudaram a construir o Canal de Suez, que é o canal que conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, cara, eu particularmente não vejo muito sentido, tá? Muito sentido histórico. Claro, geopolítico seria muito importante. São dois ossos geográficos super sensíveis. O Canal do Panamá, ele conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, que é o oceano mais movimentado do planeta, e quando a gente fala do Canal de Suez, ele é super importante principalmente para europeus e asiáticos. Quando a gente teve os embates, por exemplo, agora no Iêmen, com os Houthis e tal, grande parte das embarcações não usava o Mar Vermelho, Estreito de Bab al-Mandeb e, consequentemente, o Canal de Suez. Então tinha que dar toda a volta no continente africano, aumentando o tempo, o custo do frete e encarecendo o preço das mercadorias. Poxa, galera, o Canal de Suez, ele é muito importante. São dois nós geográficos sensíveis. Não sei como o Egito e o Panamá vão agir nessa situação. O Panamá, que já cedeu um pouco, teria que ceder mais. E os egípcios são aliados, de fato, dos Estados Unidos. Mas a ponto de ceder o Canal de Suez, ou deixar livremente para exercícios militares, ou passagem de navios militares e civis? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.